Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é: tudo é política? Poder político e Estado no capitalismo dependente brasileiro. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Nota, eu estou gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 13. E aí hoje acordou no Twitter, nas redes sociais, uma série de ataques à deputada Érica Hilton. Um dos que mais circulou foi o ataque do Badomar, né? O Omar, que inclusive adora canalhas como Wellington Quaquá, como todo tipo de governista bizarro, mas foi lá atacar a deputada Érica Hilton. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, o comentário do Omar. E aí, acho que a primeira coisa, toda a solidariedade da deputada Érica Hilton, acho que todo tipo de ataque, todo tipo de ofensa moral, todo tipo de ataque à individualidade da deputada deve ser repudiado, porque isso não é debate político, isso não é debate sério, e por aí vai. Perfeito? Acho que isso é fundamental para a gente abrir o debate. Agora, veja, gente, não, eu debato há muitos anos. E como esse negócio que tudo é política, é um erro, né? Isso aparece, por exemplo, na fala da deputada Érica Hilton. Se vocês observarem, eu não uso esse tipo de noção, viu? Não, as minhas entrevistas, meus livros, artigos, textos, palestras, vídeos, podcasts e tal. Qual é a noção básica, central aqui que está em jogo? Nos últimos 30, 35 anos, a depender do país, se tornou generalizado a ideia de que meu corpo é político, meu cabelo é político, minha religião é política, minha arte é política, meu adereço é político, meu sobrenome é político, ou seja, pensar uma micropolítica generalizada no conjunto da sociedade e toda ação pessoal, individual, coletiva, qualquer dimensão que você possa imaginar, é necessariamente uma ação política, porque se pensa muito a política como uma constante, uma permanente disputa entre discursos e contradiscursos, ou entre discursos e contra-hegemonia. Então você pensa uma micropolítica que está espalhada por todos os aspectos da sociedade e a partir daí você pensa uma politização de todos os aspectos da vida. Então se tornou muito normal as pessoas falarem assim: numa sociedade racista é um ato político você ter um cabelo crespo, como o meu cabelo crespo que está aqui, que não está alisado. Ou na sociedade machista é um ato político ter mulheres em espaços de liderança, em espaços de poder e por aí vai. Então vamos tentar aqui limpar o terreno assim. Vamos lá, gente. Veja, tudo é político numa dimensão em que nenhuma relação social está fora da conflitividade de uma sociedade. Então, sim, numa sociedade racista que demoniza, estigmatiza, inferioriza tudo ligado ao ser negro, você manter seu cabelo crespo, você manter seu cabelo cacheadinho, você manter seu cabelo natural, não alisado, de certa forma, sim, é um ato de contestação, ainda que uma contestação limitada, a um certo padrão de beleza que é racista. Ou então, inegavelmente, num esporte muito popular e parte da identidade nacional como o futebol, historicamente você não tem mulheres comentaristas ou árbitras de futebol. Você ter mulheres no papel de narradoras, de comentaristas ou de árbitras de futebol, no futebol masculino, né, e até a própria valorização do futebol feminino, tem um caráter político no sentido de mudar o padrão, o referencial do que é, como funciona aquele que é o esporte mais popular do Brasil, um elemento dispensável da construção da identidade nacional brasileira. E a gente pode estender os exemplos ao infinito. Então, de certa forma, nenhuma relação social, nenhuma representação simbólica está destituído de um certo padrão de normalidade. Esse padrão de normalidade, ele está imbuído dos conflitos da sociedade. Então, se uma sociedade é machista, racista, burguesa, LGBTfóbica, elitista e tudo isso, esses padrões de normalidade, esses padrões de certo, esses padrões de bonito, esses padrões do ideal, os padrões do esperado, vão estar imbuídos de todos esses valores que constituem essa sociedade
E aí a contestação desses valores tem sim um elemento político. Agora, preste bem atenção. O que o movimento negro, por exemplo, sabe há mais de 70 anos é que a contestação dos valores racistas não destrói o racismo. Opa, vamos lá. A contestação dos valores racistas não destrói o racismo. E a gente pode ampliar essa reflexão para a contestação dos valores dominantes, seja na perspectiva individual, seja na perspectiva grupista, de grupo, também não destrói esses valores. E aqui vamos explicar. Vamos pegar o exemplo do movimento negro dos Estados Unidos. No bojo dos anos 50, há uma ascensão muito grande do movimento negro. E um dos aspectos é a valorização da cultura negra, da identidade negro, do Black Power, negro é lindo, valorize sua imagem, valorize sua aparência, valorize sua cultura, valorize quem você é, né? Não acredite nas ideologias racistas, não acredite que você é feio, não acredite que seu cabelo é feio, que seu nariz é feio, que sua boca é feia e por aí vai. Veja, isso foi muito importante, foi fundamental. Por quê? Elementos como esse ajudam a fortalecer a identidade do grupo dominado, oprimido, fortalecendo a identidade, a autoestima, você fortalece a coesão interna para lutar, né? Então, vejam, para o movimento negro dos anos 50, 60, 70 e 80, que teve rebatimentos também muito fortes no Brasil, a ideia de um Black Power, de uma beleza negra, de uma identidade negra, de ressignificar o ser negro na cultura, na estética, nas ciências humanas, não era um fim em si mesmo. Isso não ia acabar com o racismo. Você o faz para aumentar a potência organizativa, para aumentar o potencial de ação política, no sentido bem simples e objetivo. Os Panteras Negras, por exemplo, um partido marxista-leninista revolucionário que tinha armas na mão, os Panteras, eles defendiam sim uma estética negra, uma afirmação da beleza negra e por aí vai, mas isso não ia acabar com o racismo, porque veja, gente, o sistema capitalista, ele contempla sim um espaço de contestação. O capitalismo ele tem um tipo de flexibilidade em que é possível criar-se um mercado de contestação. Então, o movimento negro, como a gente bem sabe, foi derrotado nos Estados Unidos, né? Mas em paralelo a isso surgiu um mercado de afirmação da beleza negra. Nos Estados Unidos tem linhas de cabelo, marcas de roupa, maquiagem, tem todo um mercado de consumo de beleza negra, né? Assim como artistas multibilionários, hiperfamosos na indústria cultural, negros e negras, né? Então, por exemplo, uma parte do debate ali do movimento negro sobre a beleza negra foi incorporada enquanto mercado capitalista, enquanto nicho de mercado, ainda que a parte da revolução, da destruição do racismo, isso aí não foi incorporado não, foi derrotado, foi destruído. Então, veja, é importante a ideia de que você precisa pensar todos os aspectos da constituição do eu, não como um fato natural, não como um elemento dado, não como algo que foi decidido de maneira coletiva de uma vez para sempre e acabou, mas como elemento da conflitividade política. Isso como um fator para gerar unidade de grupo, para gerar autoestima, para gerar reconhecimento, para gerar uma capacidade maior de se reconhecendo aquele grupo conseguir se mobilizar. Isso em si é do caralho. Só que aí qual é o problema, gente? O problema é que essa noção de que tudo é político, como ela é usada, ela tende a desconhecer que você pode até fazer um debate de que tudo é política, mas existem centros estratégicos do poder político. Quem controla o poder político no Brasil é a classe dominante, é a burguesia, né? E aí, usando uma clássica definição da Darcy Ribeiro, o empresariado e o patriciato, ou patronato e patriciato, ou seja, são os proprietários dos meios de produção, os grandes latifundiários, banqueiros, industriais, varejistas, proprietários de monopólio de mídia, capital estrangeiro, empresas estrangeiras que estão aqui e a alta burocracia do Estado capitalista, das empresas privadas, né? Senadores, generais, ministros, governadores, chefes de partidos políticos burgueses e por aí vai.
E esses dois setores, né, que compõem o mesmo todo da classe dominante, ainda que com a primazia daqueles que detêm os meios de produção, eles são quem detém o poder político no Brasil. Então, veja, seu corpo é político, beleza, meu corpo também é político, meu cabelo é político, é massa, suave, então beleza, eu sou um negro, meu corpo é político. Só que quem decide se preto vai ser preso ou não em massa no Brasil não é nem eu, nem você, nem meu cabelo. Só quem decide se a gente vai ser encarcerado em massa ou não é nem eu, nem você, nem meu cabelo. Beleza, você é mulher, seu corpo é político, você está contestando a presença de mulheres em espaços historicamente masculinos. Importantíssimo, mas veja, quem decide se vai ter creche ou não é nem eu, nem você, nem seu corpo. Quem decide se a mulher vai ter empregos mais precários ou não é nem eu, nem você, nem seu corpo. E por aí vai. Ou seja, existem espaços estratégicos de decisão, de capacidade de organizar a economia, a cultura, a política, o Estado. Então, por exemplo, a gente pode fazer um debate do caralho sobre como a imagem da população negra é inferiorizada na indústria cultural e tentar se organizar, tentar fazer pressão, beleza. Só que a decisão dos donos da Rede Globo, da família Marinho, vai pesar muito mais no debate na percepção cultural do Brasil inteiro do que a nossa decisão sobre como é que a gente vai lidar com o nosso corpo, com a nossa aparência, com o nosso cabelo, com a nossa imagem, com a nossa ancestralidade. Ou seja, há locos estratégicos de exercício do poder. Há quem controle a economia, quem controla as decisões de política penal, de política monetária, de política fiscal, de regulação do Estado. Então, assim, não é eu, não é você que vai decidir como é que vai ser a apropriação de terras no Brasil. Qual vai ser a prioridade na produção agrária do país. Não é nem eu nem você que define como é que vai ser usado o espaço urbano no Brasil, como é que vai ser a ocupação do espaço urbano nesse país. Não é nem eu nem você que decide qual o sentido da educação pública e da educação privada, como é que vai ser estruturado o ensino médio, qual é o orçamento das universidades, como é que vai evoluir ou não o ensino privado à distância e elementos assim estruturantes no conjunto do país. Ou seja, gente, a gente pode até pensar, e aí não tem um problema de princípio com isso, com o aspecto de uma política onipresente que está em todos os aspectos da sociedade. Beleza. Desde que a gente não esqueça que existe espaços estratégicos de exercício de poder político e que são, basicamente, o Estado e a propriedade dos meios de produção. Veja, nos últimos anos há um esvaziamento muito grande da compreensão de que existe poder político, gente. Tanto é assim que, inclusive, em espaços marxistas, eu já ouvi várias vezes nesses últimos 12 anos de militância que não, quando FHC estava no poder, quando Lula estava no poder, quando Dilma estava no poder, porque Temer deu um golpe para tomar o poder. Veja, não é o poder, gente, é o governo. Tá ligado? Alguém pode dizer, gente, mas isso é só precisão teórica besta. Não, não é não, pô. Não é. Tá ligado? A noção de conquista do poder político, do que é poder político, está tão esvaziado que uma galera não fala em poder político, acha que, por exemplo, o Estado é racista porque tem pouco negro. O Estado é machista porque tem poucas mulheres. O Estado é LGBTfóbico porque tem pouco LGBT. Ou que o Estado é burguês porque tem pouco trabalhador nos órgãos representativos do Estado. Então, se você enegrecer, feminilizar, LGBTizar, não sei se essa palavra existe, popularizar o Estado burguês, ele vai deixar de ser burguês. Isso por um lado. Por outro lado, se fala o poder. O governo Lula está no poder. Dilma estava no poder, também não estava no poder. Não estava no poder, estava no governo, porra. Ou então a galera cirista, que até ano passado, quando existia mais cirista no Brasil, falava assim, não, porque o governo Lula tem projeto de poder. Não, pô, se tivesse projeto de poder, se o PT tivesse um projeto de poder, seria até bom ter um projeto de governo, ser o gestor da ordem dominante. Isso significa, inclusive, por definição, não disputar em absolutamente nada a configuração atual de poder no Brasil, mas se adaptar a ela e ser o gerente dessa ordem. Então, veja, há um esvaziamento geral do conceito de poder político. Hoje, no Brasil, nenhum partido político com peso médio de massas disputa o poder. Nenhum. Aliás, hoje no Brasil praticamente ninguém disputa o poder. A burguesia ela pode dormir muito tranquila, né? Hoje você tem, no máximo, alguns partidos e movimentos que têm uma noção mais profissionalizada do que é as estruturas de governo
e tem uma capacidade de influenciar melhor, né, na definição de políticas públicas, na alocação orçamentária, na definição de quem vai para que cargo X, Y e por aí vai. Mas hoje, no Brasil, não há uma compreensão muito clara sobre a diferença entre poder político e governo, como há uma invisibilidade do núcleo estratégico do poder político, que é a propriedade privada dos meios de produção. Às vezes, eu me sinto meio otário, que volta e meia eu apareço aqui no canal falando assim, gente, dinheiro vira poder político. Então, se vocês estão incomodados com o agronegócio ser cada vez mais poderoso e mandar no Brasil, não dá para comemorar o Plano Safra. O governo Lula foi o maior Plano Safra da história do agronegócio. Então, ele está dando mais poder político para o agronegócio, porque quanto mais crédito, quanto mais isenção tributária, quanto maior o lucro do agronegócio, mais essa riqueza vai ser transformada em capacidade de pautar a cultura, de pautar os estudos acadêmicos, de pautar a dinâmica dos partidos políticos burgueses, de controlar prefeituras, de influenciar vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, de pautar órgãos de fiscalização, agências oficiais, de mobilizar apoio público, de pautar a produção audiovisual, a indústria cultural e por aí vai. Então, o poder está ligado à capacidade que uma classe tem em fazer com que o seu interesse se sobreponha ao interesse das demais classes e frações de classe e seja um interesse hegemônico dominante na sociedade. As classes proprietárias, os latifundiários, os mineradores, os banqueiros, os rentistas, os representantes do capital estrangeiro aqui atuantes no Brasil, os grandes varejistas, os monopólios da comunicação, por serem minoria no conjunto da sociedade, o seu poder político está ligado fundamentalmente à sua capacidade de gerir riqueza econômica, a sua propriedade dos meios de produção. Então, o Roberto Marinho, por exemplo, aliás, a família Marinho, né? Roberto Marinho já morreu. A família Marinho, ela não ficou rica porque influencia no STF, no Congresso, na presidência, nos órgãos reguladores e por aí vai. Não, é porque é rica, é porque é poderosa que ela influencia o Senado, o Congresso, o STF, a presidência, os partidos, a produção acadêmica, a produção cultural, etc, etc. A burguesia transforma poder econômico em poder político, poder ideológico, poder de manejar as instituições, a produção de leis, a dinâmica social de um determinado país de acordo com seus interesses. Nós, que somos classe trabalhadora, que não temos os meios de produção, a nossa capacidade de exercer poder político depende de uma organização operária e popular que, fazendo com que a maioria numérica se torne maioria social, consiga enfrentar esse poder econômico maior da burguesia até que a gente consiga conquistar o poder do Estado. Aí a gente vai ter poder político nas mãos. Ou seja, quando a gente consegue se organizar para lutar coletivamente, para pautar a sociedade, para conseguir apoio de outras classes, camadas sociais, para pressionar as instituições e tal, a gente está caminhando num processo em que está transformando o fato de ser maioria numérica em um fator político de força. Para ter poder político de verdade, a gente precisa conquistar o poder do Estado, precisa de uma revolução. Enquanto a gente não tiver a revolução, a gente não tem poder político, gente. E aí, veja, o elemento da maior presença de negros e negras, de mulheres, LGBTs, pessoas trans, indígenas, em espaços em que tradicionalmente foi negado, não necessariamente significa mais capacidade de fazer pressão política e mais proximidade com o poder, porque é possível, inclusive, aumentar a representatividade dos grupos sociais oprimidos, fortalecendo o poder da burguesia e enfraquecendo a capacidade de pautar a política dos grupos dominados. Exemplo clássico disso eu acabei de dar, Estados Unidos, porra. O auge da representatividade nos Estados Unidos é pós-anos 70, quando o movimento negro radical é derrotado. Quando o movimento negro radical é derrotado, cresce
como nunca o papel de pessoas negras na indústria cultural, um mercado de beleza para pessoas negras, e no cinema, e na televisão, no judiciário, e na academia, na universidade, até chegar a ter um presidente negro. Porra do caralho, ter um presidente negro. A população negra está cada vez mais fodida. Ou então, gente, a própria situação, por exemplo, das mulheres no Brasil. Veja, hoje, no Brasil, se a gente for olhar do ponto de vista político, a gente nunca esteve tão bem em termos de visibilidade da mulher nos espaços públicos, nos espaços institucionais do Estado burguês, né? Querendo ou não, goste ou não, o PT é um dos maiores partidos políticos do Brasil, a presidenta do PT é uma mulher, percebe? Beleza, e a gente pode dar vários exemplos do crescimento do número de deputadas federais, deputadas estaduais, mulheres, prefeitas, vereadoras e tal. O maior protagonismo das mulheres na indústria cultural, em vários ramos, a maior presença de mulher, por exemplo, na Suprema Corte, no STF, mas, gente, isso foi acompanhado, por exemplo, a mulher brasileira trabalhadora, ela trabalha menos, no sentido de horas trabalhadas, ela ganha mais, ela tem menos acidentes de trabalho, ela está menos pobre, ela está menos explorada, ela sofre menos violência obstétrica, ela sofre menos feminicídio, ela sofre menos estupros. Se for pegar os dados, a gente vai ver que há um crescimento da representação da mulher brasileira em espaços que historicamente foram negados, mas isso não significou necessariamente uma melhora para as condições de vida da mulher trabalhadora, né? A gente pode fazer, inclusive, o mesmo debate com a população LGBT. Então, veja, quero dizer o seguinte, veja, sem poder político a gente não muda porra nenhuma, percebe? É isso, vamos lá. Sem poder político a gente não muda porra nenhuma, o que não significa que a gente só vai começar a mudar quando a gente fizer a Revolução Socialista. Mas veja, no mínimo, a gente precisa ter um movimento dos explorados e oprimidos cada vez mais organizado, pautando, disputando as diversas políticas da conjuntura no sentido de pressionar e de ser contra, de contestar o interesse da burguesia e da classe gerencial, né, do Estado e das empresas privadas que é aliada da burguesia. Nesse sentido, a gente consegue conquistar algumas coisas, consegue conquistar políticas públicas, consegue conquistar reformas e tal, dentro do movimento da classe trabalhadora e dos explorados e oprimidos como um todo, em toda a sua diversidade. Mas veja, fora disso, esse debate de tudo é político, esvaziado da noção de poder político, esvaziado da noção de poder está, em última instância, na capacidade, no dia a dia, de comandar a economia, de quem comanda os meios de produção. Em situações de emergência, poder político acaba, em última instância, em quem tem maior capacidade armada de impor pela força sua vontade, né? Todas as vezes que aparece uma crise institucional das brabas, ou uma crise revolucionária, a situação da crise é decidida por quem tem força militar para impor sua vontade às outras classes. E aqui a gente está na América Latina, né? A gente nem precisa falar muito sobre o governo Jango, derrubado por um golpe militar, sobre o governo Salvador Allende, derrubado por um golpe militar, e por aí vai. Então, veja, o poder político está ligado, gente, à conquista do Estado, a quem manda no Estado, a quem define quais são os marcos gerais de regulação da vida coletiva e de decisão estatal que vai orientar a vida coletiva. A quem comanda os meios de produção, a quem comanda para onde vai a economia, a quem se apropria da riqueza socialmente produzida. Isso é poder político. Você pode, zero problema, fazer um debate de que é importante, de que é fundamental contestar a moral, a ética e os padrões ditos universais da ordem dominante de beleza, de moralidade, de ética, de normalidade, de decência, contestar todos esses padrões e dizer que o seu comportamento, a sua ação individual e de grupo, ao contestar esses padrões, está fazendo política de determinada forma. Zero problema, desde que você não esqueça nunca, que nada disso, seja uma contestação individual, seja de grupo, não vai mudar de estrutural nada se você não tocar no poder político e na renda, na riqueza e na propriedade. Não mudando isso, você pode mudar os valores da sociedade, você pode criar, inclusive, mudanças que são importantes. Por exemplo, hoje a sociedade brasileira é um pouco menos conservadora, ao menos nos grandes centros urbanos, do que era há 20, 30 anos atrás. Então, por exemplo, hoje
não há uma obrigatoriedade tão forte, não em todos os ambientes, isso é importante lembrar que o Brasil não é só cidade grande, mas não há uma obrigatoriedade tão forte da mulher casar virgem, né? Há uma maior liberdade sexual para a mulher, principalmente nos grandes centros urbanos. Então, mano, isso é um valor importante, isso aumenta a autonomia da mulher, isso aumenta a liberdade da mulher. Só que isso, embora importantíssimo, fundamental, isso não muda o papel da mulher na sociedade patriarcal. Ela continua sendo oprimida, explorada e tendo a responsabilidade fundamental pelos padrões de reprodução social. Do mesmo jeito que hoje, ser um pouco mais feio, você fazer piadas escrotas de negro macaco, de negro vai para África, de negro não sei o quê, piadas racistas abertas, isso é menos aceito. É importante? É, mas não mudou a situação do negro na sociedade brasileira, entende? Então, assim, nós que nos propomos a realmente transformar o Brasil, a gente nunca pode perder de vista a noção de poder político. E tem que ter uma compreensão, gente, que a noção de poder político e a noção de conquista do poder saiu do universo teórico, político, simbólico da maioria das esquerdas brasileiras. Hoje, no melhor dos cenários, a galera pensa em ser competitivo para ganhar a próxima eleição, para ganhar o próximo governo. Mas hoje, praticamente ninguém faz política pensando a conquista do poder político. E eu acho que isso explica boa parte dos dramas, dos problemas e das angústias que a gente vive hoje. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.